A gente, nessa rotina de leitura, como cristãos, nós temos a necessidade de ler a palavra de Deus, né? Uma das coisas que eu sempre recomendo é não substitua os livros pela palavra de Deus. Porque tem muita gente que mergulha nos livros e coloca a Bíblia de lado. Então a gente precisa ter essa diferença, né? De separar o tempo de leitura bíblica, devocional, com o tempo que nós lemos outros livros. Como essa rotina tem ajudado você dentro da leitura de livros com a palavra de Deus e como você tem extraído o máximo de tempo para que você possa desfrutar desse momento de estudo? Muito boa essa pergunta. E eu vou fazer um link dessa com um pouquinho da anterior que a gente estava falando. Tá. Cara, há uns 10 anos, né, ou mais, quando eu entrei nessa vibe de estudar com teologia reformada, o pastor falou assim para mim sobre essa dica de leitura bíblica, e eu sempre passo também para quem me pergunta, quando eu preciso aconselhar alguém. Uhum. Então, por exemplo, eu sou muito instigador, eu fiz isso de novo, 1º de janeiro, Uhum. todo ano eu faço isso, de plano de leitura anual. Né? Uhum. Nós somos o povo do livro. Uhum. Temos 66 livros que, É. obrigatoriamente, todo cristão precisa ler. Uhum. Né? Obrigatoriamente, todo cristão precisa ler. E aí a gente procura lá fazer um plano de leitura, e eu instigo isso porque isso te deixa um pouco mais organizado, né? Você coloca ali uma meta. Nesse ponto é interessante a gente colocar aí uma meta para pelo menos tentar ler a Bíblia toda o ano todo. As minhas metas, por exemplo, geralmente são de 6 meses, né? Para eu tentar ler 2 vezes no ano. Eu já fiz metas que eu consegui ler 3 vezes a Bíblia no ano todo, principalmente naquele tempo de ônibus. Mas aí que vem a sacada, Dani, no cumprimento do plano de leitura, ou de eu ter que cumprir todo aquele. Porque tem plano de leitura que é 3 versículos, 5, Sim. 6 por É. dia. Aí você quer cumprir porque você tem uma meta. É a mesma meta que a gente estava falando lá dos livros, de ler 50. Isso. E também a mesma coisa que você falou há pouco sobre tentar ler 1 hora, né? Se você não é, se você é um iniciante. Não. Então, uma coisa que ele disse para mim foi assim, cara, ali na leitura bíblica, quando você começa a ler, se um capítulo que você começou a ler, os primeiros versículos, te saltam aos olhos de uma forma que você fala, opa, aqui Deus está me chamando a atenção, que o Espírito Santo quer falar comigo. Cara, mas não se preocupa em cumprir o plano daquele dia de 3, 4 capítulos. Fica naquele capítulo. Medita nele, pensa nele, reflete nele, leia algumas vezes, porque com certeza o Espírito Santo quer falar com você ali. Então, a leitura devocional e bíblica, nós temos que ter essa sensibilidade, que não é simplesmente um cumprir de leitura, né? Senão a Bíblia se torna um livro só histórico qualquer para você. E essa não é a ideia. E a consciência do próprio Deus falando com a gente, né? Exatamente. Exatamente. Então, essa é uma dica. Você que é leitor, que está começando, né? Não, e você fez um plano de leitura, e eu concordo, eu sou muito instigador do plano de leitura. Temos bons planos de leitura. Eu gosto muito do cronológico, né? Que já começa ali em Gênesis, vai para Jó, né? Eu faço ele mais antigo e assim vai. Mas, por exemplo, tem planos de leitura, uns planos que eu gosto muito hoje é do lecionário, que são planos intencionais. Né? Você lê, faz uma leitura intencional, uma leitura mais deleitante e tal. Então, eu acho que uma das dicas é essa. Né? Então, nós precisamos, como primazia, ler as Sagradas Escrituras. Nós não temos desculpa para isso. Se eu não me engano, foi Spurgeon que disse, né? Leia bons livros, mas viva nas Escrituras, sempre dentro delas. Né? Sempre dentro delas. Eu acho que a segunda questão foi sobre livros, né? Sobre livros nos auxiliar na leitura. Isso. Livros teológicos em si. Cara,
Eu acho isso muito interessante, porque nós temos, acho que, 2 pontos aí, Dani. Por quê? Nós vamos ter aqueles que exageram na leitura de livros, de muitos livros, principalmente de livros mais teológicos, né? E leem pouco a Bíblia. E nós vamos ter aqueles que não, só a Bíblia. Só a Bíblia. Não quero saber de outros livros. Por isso que eu sempre tenho um discurso que é de sermos equilibrados. Né? O John Stott diz que nós cristãos somos facilmente desequilibrados. Né? Qualquer coisa a gente se desequilibra. Ele fala naquele livro Cristianismo, acho que é equilibrado mesmo, ou Cristianismo, ou Discípulo Radical. Eu não me lembro exatamente o livro que ele fala isso. Então, nós temos que pensar o seguinte: os livros teológicos, eu falo aqui como editor, parece que eu vou jogar contra mim, são homens que nos auxiliam muitas vezes ao entendimento das Sagradas Escrituras. Sim. Então é muito bom, muito legal, é muito deleitoso você poder ter acesso, por exemplo, a comentários como o de Calvino, né? Nós temos comentários de Calvino de quase todos os livros do Novo Testamento, acho que só não tem Apocalipse, 1 João 1, 2 e 3, mas é muito interessante a gente poder ler o Novo Testamento e depois lá ler um comentário. Por quê? Sim. Porque nos ajuda a entender, né, ali o texto bíblico, que muitas vezes para a gente não está tão claro ali o que o texto está querendo nos dizer. Então, ler bons livros, né, teológicos nos auxiliam, como se a gente fosse na prancha, né, desses caras. Sim, acho interessante. Por outro lado, nós temos que ter sempre como primazia a leitura mais bíblica do que desses livros. E aí tem aqueles que vão defender que não, por isso que tem que ler só a Bíblia, né? Não temos que usar esses livros. A gente tem que ter a consciência de que tudo aquilo que é produzido de livros teológicos, eles saem das Escrituras, né? Então, esses livros vão nos ajudar a compreender aquilo que as Escrituras dizem. Da mesma forma, como é que a gente vai conseguir validar um conhecimento de um livro se a gente não sabe as Escrituras, né? Então, a gente precisa unir os dois para que a gente possa compreender os livros. Opa, as Escrituras realmente confirmam o que esse autor está dizendo. Exatamente. E da mesma forma, quando a gente pega um tema mais espinhoso das Escrituras, de difícil compreensão, a gente tem acesso a comentários e a livros que possam nos ajudar a entender aquilo que a palavra de Deus diz, né? Exatamente. Até aí, na leitura de livro, a gente tem que ser bereano, segundo Paulo, né? Tá lendo lá o livro, mas vamos ver se confirma o que a Sagrada Escritura diz. Porque, às vezes, cara, eu me deparo com livros e falo, opa, aqui não tá batendo muito legal, né? Então, a gente tem que ter realmente essa leitura primazia das Sagradas Escrituras para a gente não cair em erros de priorizar livros, né? Legal. O cachorro deu uns comentários aí, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, vamos lá, para. E